Você quer saber os motivos por trás da criação da organização mais temida do grupo ninja, a Akatsuki? Você quer ver todos os pontos, todos os responsáveis, com todos os detalhes que você merece? Então, na boa, senta aí e veja como foi. Inês Trunks, Peter aqui. A Akatsuki é a organização criminosa mais perigosa e mais importante dentro da história do anime Naruto. Embora ela tenha sido apresentada no anime como uma organização que promove o caos e o ódio, você sabia que ela nem sempre teve esse objetivo? Não, meu querido nerd, a Akatsuki nem sempre foi esse grupo assim de bad boys, pessoas más, que você tá acostumado a ver. Você quer saber mais sobre isso, não quer? Lógico, cara. A organização, ela tinha como objetivo inicial, sabe o quê? Capturar todos os mequetrefes que não deixam like nos vídeos. Coisa louca, rapaz. Obrigado de verdade pelo seu joinha de sempre, obrigado por ser inscrito no canal. Então, sem mais delongas, veja como foi. Então, era uma vez a Segunda Guerra Mundial. Pois é, cara, só com esse começo você já pode ter certeza que essa história não vai terminar com e viveram felizes para sempre. O tratado assinado para pôr fim à Primeira Guerra Mundial causou um período de paz, mas 20 anos depois, a falta de igualdade na economia entre os países virou um problemão. As nações começaram a formar facções e dizendo que queriam expansão de direitos justos. Os países começaram a usar força militar para aumentar os territórios. Aí a Segunda Guerra Mundial Ninja começou. A guerra chegou para países pequenos como a Megakuri, a Vila da Chuva, deixando várias crianças órfãs. Dentre essas, um garoto do clã Uzumaki. Esse garoto se escondia numa pequena casa junto dos pais dele, enquanto dois ninjas de Konoha entraram na casa procurando bater um ranguinho. Os pais da criança, achando que seriam até mortos, atacaram os ninjas para que o filho dele pudesse fugir. Mas eles foram assassinados pelos ninjas na frente do garoto, que, em resposta, matou eles, revelando ter o Rinnegan. O garoto era ninguém menos que Albert Einstein, lógico que não, Nagato. Era o Nagato. Olha ele, não, quase ali atrás, quase acertei. O Nagato começou a andar por aí procurando comida, mas nunca encontrava. No meio do caminho, ele encontrou algo muito importante, um cachorrinho, o qual ele apelidou de Chibi, pequeno em japonês. Se liga que isso é importante, ok? Nagato zanzou por Megakuri mais um pouco e se deparou com outros dois órfãos, Konan e Yahiko. Agora sim, olha o Yahiko ali atrás, enfim. Eles viraram amiguinhos e juntos saíram procurando alimento. Os três juntinhos, três mequetrefezinhos procurando alimento. Beleza, até aí tudo bem. Em um momento, Hanzo, que era o líder da Vila da Chuva, estava combatendo três ninjas da Vila da Folha. Jiraiya, Tsunade e Orochimaru. Você conhece os três, né? Mesmo derrotando eles, Hanzo declarou que eles eram ninjas extremamente poderosos e deu a eles aí um nome, os Sannin. Já conhecia essa também. Nesse fogo cruzado, Chibi foi morto, o cachorrinho foi morto. Não! Agora você deve estar se perguntando, o porquê dele ser importante, Simples, é que ele era fofo, só isso, enfim. Quando a guerra acabou, os três órfãos de Megakuri pediram para que os Sannin ficassem e treinassem eles. Ao invés de voltar para Konoha, com os companheiros de equipe, o Jiraiya decidiu ensinar os três e como cuidar de si mesmo, de cada um. Logo depois, Jiraiya começou a viver com os órfãos e ficou 3 anos treinando os três garotinhos. Eles se tornaram ninjas competentes e, vendo o trabalho que ele fez, ele retornou para Konoha, falou: já fiz o que eu tinha que fazer, vocês agora podem seguir daí sozinho. E acabou voltando para Konoha e deixou os três por conta própria. Em algum momento, Obito Uchiha se encontrou com os órfãos e se apresentou como Madara Uchiha. Ele disse: eu sou Madara, não sou Obito. Lógico, ele falou que era Madara. Dizendo que eles deviam criar uma organização que fosse capaz de parar aquela guerra e que ele, Madara, tinha os recursos para fazer isso. O trio aí não acreditou naquele maluco, mas o Nagato ficou intrigado, Esse cara tá falando, ele que quase caiu na conversinha. Ainda assim, eles deram as costas pra ele e deixaram o cara falando sozinho. Por causa da queda no poder nacional, dos 5 grandes países, o reinado dele estava acabando. Mas aí deu ruim. Por causa da queda no poder nacional dos 5 grandes países, o reinado estava acabando. Pelas fronteiras, os conflitos com nações menores ocorriam todo o tempo. A guerra prolongada foi se espalhando gradualmente a grandes distâncias, grandes extensões. Basicamente, guerras civis em cada país diferente cresceram ao ponto de se interligarem e se tornarem um único conflito, a Terceira Guerra Mundial Shinobi. A guerra também acontecia na Vila da Chuva, que ainda era liderada pelo Hanzo, mas dentro dela uma organização estava sendo criada a fim de alcançar paz dentro daquele país. A organização queria acabar com a guerra em Megakuri e alcançar paz. Quando ele era mais jovem, o Yahiko não gostava do fato de que sempre chovia no país dele, como se tudo que o país fazia era chorar, e ele queria mudar isso.
e daí saiu o nome da organização, cuja tradução significa amanhecer, Akatsuki. Yahiko dizia que quem traria paz ao mundo seria o Nagato, e por isso aquela organização seria uma unidade de apoio a ele. E assim nasceu a Akatsuki, com o objetivo de trazer paz ao mundo que estava caótico, era caos absoluto. Essa organização contava com pelo menos 5 membros, contando com os órfãos e mais 2 figurantes. Então, mesmo que tenha sido criada e liderada pelo Yahiko, foi o Obito quem implantou a ideia de criar uma organização na cabeça dos órfãos. Nos primeiros dias, a Akatsuki ganhou fama até e reconhecimento em Amegakure, chamando a atenção de quem? Hanzo. O cara achava que o grupo estava se tornando uma ameaça para o governo dele, além de ser convencido pelo Danzo Shimura, que fez com que ele acreditasse que a Akatsuki estava conspirando para derrubar ele. Hanzo se aproximou da organização, foi lá quietinho, tranquilo, e disse que ele queria usar eles como um eixo, né, para negociar a paz entre Konohagakure, e disse que queria, né, usar eles como um eixo para negociar a paz entre Konohagakure, Iwagakure e Tsunagakure. Cara falso esse, hein, galera? Como já era de se esperar, Hanzo traiu a Akatsuki e sequestrou Konan, a única menina do grupo. E o maluco ainda deu pro Nagato um ultimato. Ou ele matava o Yahiko, né, líder da organização, ou a Konan morria. Então, imagina o Nagato. Vai lembrar que o Nagato tinha sentimentos pela Konan, que namorava até com o melhor amigo dele. Nerd, me diz você, qual seria a sua escolha nessa decisão, nessa hora? Eu sei que não é nada fácil decidir uma coisa dessa, né? Ter namorado e um amigo, sei lá, né, cara? O próprio Nagato não conseguiu decidir. O Hanzo tinha jogado uma kunai e disse que o Uzumaki deveria usar isso para matar Yahiko, mas ele não conseguiu fazer nada. Ele pegou a kunai e simplesmente travou, não conseguiu, ficou na mão dele, não conseguiu fazer nada. Foi o Yahiko quem tomou essa decisão, sem pensar 2 vezes, fazendo com que a decisão parecesse até simples. O líder da Akatsuki, né, o Yahiko, se jogou contra a kunai do melhor amigo dele e morreu até com um sorriso no rosto, achando que tinha salvo a namorada dele. Mas Hanzo desonrou o acordo e tentou matar Konan, mas Nagato surtou. Ele invocou o Gedomazo e matou todo o exército do líder de Amegakure, salvando nesse processo a Konan, mas deixando Hanzo escapar. A invocação do Gedomazo fez com que o Nagato ficasse magro e paralítico. Foi ali que ele virou frango. Sou eu! Nagato então cortou, né, as lealdades que ele tinha com a Amegakure, resolvendo ensinar a aldeia e ao mundo a dor dele. Mais tarde ele concebeu um meio de contornar essa falta de mobilidade, transformando o cadáver do Yahiko, que tinha morrido, né, se suicidando, no primeiro dos seus 6 caminhos da dor, o caminho Deva, que assumiu o pseudônimo de Pain. Olha ali atrás o Pain. Aquele ali que é o Yahiko, né, que se matou, o cadáver, aquele é o cadáver dele que se matou e virou o Pain. Pain liderou as forças rebeldes na Guerra Civil de Amegakure e assumiu até o controle de Amegakure ao assassinar Hanzo e todos os familiares e associados dele. Quando a Terceira Guerra Mundial acabou, a Akatsuki virou um grupo de mercenários para contratar. Se queria um mercenário, contratava na Akatsuki. E o Nagato começou a tomar ordens do Obito, que atuou como colaborador da organização e benfeitor. Vale lembrar, galera, que foi ele quem influenciou o Yahiko a criar a Akatsuki em primeiro lugar. Lembra sempre disso. Em tempos de paz, né, a maioria das vilas ninja, ao invés de aumentarem os próprios armamentos, eles contrataram a Akatsuki para lutar as guerras e espionar os inimigos, ou cometer assassinatos. Kumogakure foi a única vila que não contratou o serviço da Akatsuki e que nunca possuiu membros da vila associado à organização. O recrutamento dos novos membros da Akatsuki é melhor explorado até no jogo Naruto Shippuden Storm Revolution. Nagato, né, que agia como Pain, né, controlando o corpo do Yahito, e Konan eram os membros titulares, né? Então eram esses 3, entre aspas, né? Porque o Nagato ficava por trás controlando o cadáver, aquele cadáver ali do Yahito, e tinha a Konan também. Zetsu aí entrou logo em seguida com o apontamento do Obito, que naquela época não se juntou à organização por ele precisar cuidar das coisas por trás dos bastidores, né? Ele já tinha ideia de algumas pessoas que poderiam se juntar à organização, que assim, segundo ele, seria até um desastre se alguém que não merecesse entrasse. Pain e Zetsu foram atrás do ninja que roubou o jutsu proibido da Vila Oculta da Cachoeira e que desde então vive como imortal, Kakuzu. Ele entrou na organização visando conseguir, né, maiores recompensas e se tornou o tesoureiro do grupo. Konan foi atrás de um ninja que pertencia à Vila da Areia, um gênio manipulador de marionetes, Sazori. Ele se juntou ao grupo querendo encontrar arte nos membros da organização. Obito foi atrás de um ninja prodígio do dizimado clã Uchiha, Itachi, por conta própria. O Uchiha entrou na organização a fim de manter Konoha a salvo da própria organização. Depois da entrada desses membros, a Akatsuki começou a investigar os Jinchuriks e coletar dinheiro. O demônio da Vila Oculta da Névoa, Kisame Hoshigaki, foi encontrado diretamente pelo Obito. Ao mesmo tempo, um dos Sannin, Orochimaru, ele tentava conseguir informações sobre a Akatsuki.
o que fez com que o Pen e Sasori fossem atrás dele para descobrir o que ele queria. O Sannin das Cobras acabou se autoconvidando para a organização, né, numa tentativa até de ficar mais próximo do Rinnegan, do Nagato e do Sharingan do Itachi. Você sabe que Orochimaru sempre quis, não é verdade? Mesmo sabendo disso, o Pen aceitou a entrada do Orochi. Um ninja explosivo, né, que roubou uma técnica proibida da Vila da Pedra, Deidara, foi contatado por Kisame, Sasori e Itachi. E depois de perder para esse último, aí ele entrou na Akatsuki jurando vingança. O último membro viria chamar a atenção do Pen e do Orochimaru, que foi designado junto ao Kakuzu e Zetsu para encontrar um ninja imortal que participava de uma seita, Hidan. Ele aceitou se juntar a Akatsuki para que ele pudesse matar geral sob o nome da organização. Esse era maluco completamente. O jogo erra em alguns pontos. O Orochimaru entrou na organização antes do Itachi. E quando o Itachi entrou, o cara das cobras tentou ir roubar o Sharingan dele, falhando e tendo que abandonar a organização. Kisame entrou logo em seguida para fazer par com o Itachi. E o Deidara se juntou à organização para substituir o lugar do Orochimaru como parceiro do Sasori. Então, os 9 membros da organização estavam reunidos. Primeiro, eles queriam conseguir uma grande quantidade de dinheiro para sustentar a organização. Depois, eles planejavam criar um grupo de ninjas mercenários leais só a Akatsuki. Então, o que eles queriam? Eles queriam ficar conhecidos, né? Então, para isso, eles aceitavam qualquer missão abaixo do custo normal e operavam até fora dos fundos ganhos na primeira parte do plano. Por não ter mais guerras, muitas das aldeias shinobi mais poderosas e conhecidas não poderiam se dar o luxo de realizar essas missões aí com esses preços baixos, levando os países menores a contratarem a Akatsuki ao invés das aldeias shinobi mais caras. Usando os biju, a Akatsuki iria começar guerras e logo em seguida acabaria com elas. Tudo isso, né, para solidificar a própria reputação e convencer todos os países que eles dependiam da organização. Os países dependiam da própria Akatsuki. Com isso, né, espremendo o mercado de trabalho shinobi. Aí, sem qualquer negócio, as outras aldeias shinobi entrariam em colapso devido à falta de fundos, de dinheiro. Finalmente, depois de Akatsuki se tornar a única grande força shinobi existente, eles poderiam facilmente conquistar os outros países. Os caras iam dominar o mundo dessa forma. Mas, na verdade, Nagato queria utilizar o poder das biju para intimidar um dos lados de uma guerra a parar de lutar, jogando o chakra delas na forma de uma bomba. Os membros tiveram que fazer duplas, exceto pelo Zetsu, né, que agia independente como espião. Antes da saga Shippuden começar, a Akatsuki conseguiu capturar 2 Jinchurikis, o Nanabe e o Gobi, 7 e 5 caudas respectivamente aí. Deidara e Sasori capturaram o Gaara, né, o Jinchurik de uma cauda, mas Sasori foi morto durante um combate contra a vovó dele. E aí, para substituir o Sasori, o Obito entrou na organização como parceiro do Deidara, sob o pseudônimo de Tobi. O Duas Caudas é capturado pelo Hidan e Kakuzu, mas assim, os dois são derrotados e mortos, né, entre aspas, né, pelo time do Shikamaru. O Três Caudas foi capturado pelo Deidara e Tobi. O Quatro Caudas é capturado logo em seguida pelo Kisame, mas o Deidara morre numa luta contra o Sasuke, e o Tobi também é dado como morto. O Itachi morre nas mãos do Sasuke, que é convidado pelo Tobi a se juntar à organização, junto do resto do time do Sasuke na ocasião, Taka. Então assim, a Akatsuki recebeu os membros temporários Sasuke, Suigetsu, Karin e Jugo. Esses 4 eram dessa organização Taka, que acabou sendo recrutados pela Akatsuki. Pen captura os 6 caudas por si só e vai atrás das 9 caudas em Konoha, mas falha sendo derrotado pelo Naruto, uma das maiores lutas de todos os tempos nos animes. Konan sai da organização. Sasuke falha na missão lá de capturar o 8 caudas, capturando só um tentáculo dele, mas a Taka sai da Akatsuki, aqueles 4 que eu te falei, né? O perigo da Akatsuki alarmou o Hokage, que convocou 5 Kages para uma reunião. Era uma reunião entre os 5 Kages das 5 aldeias, na qual Obito apareceu no meio da reunião e explicou o verdadeiro objetivo da organização. Ao invés de usar o poder das bijus para iniciar e acabar com as guerras, ele iria usar esse poder para recriar o Jubi e se tornar o Jinchuriki desse Jubi. Fazendo isso, ele seria capaz de lançar o Tsukuyomi infinito, né, sobre a lua, prendendo todo mundo sob esse genjutsu e concedendo a ele o poder de criar o mundo que ele queria. Os Kages recusaram a proposta e o Obito declarou guerra ali, na frente de todo mundo, naquela reunião. Era então a Aliança Shinobi, né, todos os Kages juntos, versus a Akatsuki pela posse da 8 e 9 caudas. Kisame foi reunir informações sobre essa aliança, mas teve que se matar quando foi pego. Assim, os últimos membros da Akatsuki restantes foram o Obito e o Zetsu. Obito conseguiu concluir o objetivo dele, revivendo o verdadeiro Madara que lançou o Genjutsu na Lua, mas naquele ponto o Obito já tinha abandonado os ideais da organização. Só que aí, o Zetsu Negro revelou que todos eles,
Madara, Obito, Akatsuki, eram todos fantoches nas mãos dele, do Zetsu. Plot twist total. A criação de toda a organização foi planejada por ele, pelo Zetsu, que nasceu muitos séculos, se não milênios atrás. Ele é literalmente a vontade da Kaguya Otsutsuki. A existência da Akatsuki é só um componente para essa trama do Zetsu para levar a uma guerra mundial e a reunião dos 9 bijus, bem como o chakra de todos os seres vivos do planeta, de modo a reviver a Kaguya. Mas os planos dele falham e ele, junto da Kaguya, foram selados dentro de uma dimensão alternativa. E assim é incapacitado o último membro da organização Akatsuki. Obito, que tinha deserdado da organização, morreu para Kaguya, e Konan, que já tinha deserdado antes, foi morta pelo Obito. E é isso, Nerd. Deixa aí seu like, se inscreva no canal, lógico, com o sininho. Tô sempre voltando aqui pra falar de Naruto, então é muito importante pra você que gosta de Naruto, com essas histórias, esses momentos épicos de Naruto, me ajudem nesse momento. Deixa o like, compartilhe esse vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve agora. Vídeos todos os dias. Clica aqui, clica no sininho pra você saber o próximo vídeo do seu interesse. 2 vídeos por dia, feitos pra você. Assuntos nerdísticos do seu interesse. Obrigado de coração, de verdade. Abraço, fui!